Bom, vocês sabem o contexto aqui. Timóteo teria que dirigir o trabalho em Éfeso, um trabalho que não era fácil, porque a conjuntura era de grande idolatria naquela localidade. Ele, um líder novo, ele, um jovem ainda, e o que acontece? Na verdade, Timóteo teria que desempenhar um papel extremamente difícil. Nós já falamos isso inúmeras vezes, até mesmo pelo perfil de Timóteo, jovem, também alguém com um certo acovardamento, uma certa timidez, que alguns pensam até que isso se dava em razão do fato dele ter tido uma presença maior da mãe e da avó na sua criação. Então, ele também era alguém com uma certa enfermidade no estômago. Tudo isso fazia com que Timóteo fosse alguém débil para um papel de liderança. Mas nem assim. O apóstolo Paulo deixou de considerar que ele era um chamado por Deus, que ele era um chamado por Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha uma obra para fazer na vida de Timóteo e também uma obra a ser feita através da vida de Timóteo. Isso para nós é maravilhoso de saber e ouvir, porque isso faz com que a gente, em meio às nossas precariedades, em meio às nossas dificuldades, limitações, imperfeições, nós nos sintamos encorajados a continuar e a prosseguir na nossa tarefa. Porque se Deus, em Jesus Cristo, não desistiu do grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, que escreveu 13 epístolas, mas que fora anteriormente um perseguidor, Deus também não desistiu da pessoa de Timóteo, alguém com tantas limitações ao nosso ver. Nós sabemos, então, que o nosso Deus não há de nos desprezar, não vai nos alijar da sua obra por fato de nós termos as nossas limitações. E aí o texto fala que Timóteo deveria expor estas coisas aos irmãos. Então, a ideia realmente é dele abrir, dele dissecar, dele mostrar em detalhes e com grande percepção, com grande habilidade, a palavra de Deus. É como você observa, às vezes, desculpe essa imagem se não é a melhor, mas a imagem que me vem à mente, quando você vê, por exemplo, alguém que trabalha num frigorífico e ele tem a capacidade de cortar, de dar o corte preciso em todas as partes da carne, com tamanha precisão, para que a carne fique macia, deliciosa, suculenta. Da mesma forma, aquele que vai expor a palavra de Deus, ele precisa abri-la, expô-la, para que todos a compreendam de maneira muito clara aquilo que Deus pretende fazer através da sua palavra, que é o norte, que é a orientação que todos nós recebemos. E aí o texto diz que se ele fizesse isso, ele seria um bom ministro de Cristo. Ele seria um bom ministro do Senhor Jesus Cristo. E é importante dizer isso porque, em nosso tempo, a ideia que nós temos é que o bom ministro de Cristo é aquele que está na parada de sucesso, o grande cantor, o grande pregador, aquele que é famoso, aquele que tem uma relevância numérica ou financeira. A gente não consegue olhar pelo espírito da nossa época com muita apreciação para aqueles que são pequeninos, para aqueles que fazem um trabalho singelo, fazem um trabalho sério e um trabalho amoroso para Deus. Então, muito mais do que ter sucesso, embora não tenha nada contra o sucesso, não, pelo amor de Deus, mas o que a gente observa aqui é que o que Paulo está chamando a atenção de Timóteo é que há uma necessidade de ser bom ministro de Cristo. E se você deseja ser um bom ministro de Cristo, um bom servo de Cristo, você está desejando ser uma boa coisa. É algo realmente que você deve aplaudir quando alguém deseja ser um crente sincero, um servo verdadeiro, alguém que é fiel a Cristo e não segue os atalhos propostos por este mundo e, às vezes, até mesmo pelas modas do meio evangélico. E o texto diz mais para nós, em segundo lugar. Ele diz para nós que ele deveria se alimentar com a palavra da fé e da boa doutrina. E por que isso? Importante dizer para vocês que a primeira imagem agora, já entrando naquilo que Timóteo deveria fazer sobre inspiração divina e orientação do apóstolo Paulo, é que ele deveria se alimentar da palavra da fé e da boa doutrina.
Isso para nós é muito importante, porque, embora tenhamos tantas Bíblias, tantas versões, embora nós tenhamos tanta ferramenta hoje, celular, várias plataformas, The Pilgrim, nós temos diversas plataformas que nos dão a condição de ter acesso a Bíblias variadas, coisa que há 30, 40 anos nós não tínhamos. Eram poucas as Bíblias. Bíblia de estudo era a Bíblia Thompson e Bíblia Vida Nova. Era assim que acontecia. E a gente tinha um orgulho tremendo quando conseguia comprar aquela Bíblia. Os jovens andavam com aquela Bíblia imensa indo para a igreja. Era muito interessante aquilo, ninguém se envergonhava, não. Havia uma vibração de estar com aquela Bíblia enorme. Mas, apesar de tanta facilidade que temos hoje, o tempo dedicado à leitura e ao estudo da Bíblia, ele é diminuto. E, por conta disso, os crentes estão vivendo um tempo de grande limitação e não conseguem aferir a doutrina correta, eles não conseguem discernir o que é correto do que é errado, a doutrina acertada da heresia. Tudo isso é uma grande dificuldade por conta dos cristãos em nosso tempo. Uma pregação verdadeira de uma pregação que seja falha. E quando a gente olha para o texto, a gente vê que há uma necessidade de que a gente se alimente das boas coisas. E é lamentável dizer que a gente reclama tanto do tempo, que o tempo é curto, que o tempo é escasso, que a gente não tem tempo para nada. E às vezes até eu me pego falando a mesma coisa também, e eu não estou querendo com isso acusar ninguém, muito pelo contrário, mas é verdade que a gente às vezes não dedica o tempo necessário ao estudo da palavra de Deus. A gente não privilegia o estudo da Bíblia Sagrada. E a gente encontra tempo para outras coisas. Não sou contra entretenimento, não sou contra leituras seculares, outras atividades fora da igreja, se elas forem lícitas, se elas forem decentes, não há nenhum tipo de prejuízo ao cristão, então não há problema. Mas eu diria para você, nós precisamos nos alimentar da verdade, da palavra de Deus. Teve uma igreja que o pastor, ele caiu naquela asneira de pregar sermões psicológicos. Então, ele não pregava mais a doutrina, mas ele pregava mais psicologia. E, com isso, ele achava que ele estava, de fato, abençoando muita gente, porque ele estava moderno, ele estava respondendo àquilo que as pessoas estavam querendo ouvir e saber, mas, na verdade, o que ele estava fazendo era colocando a Bíblia Sagrada em segundo plano. E aí, um belo dia, um psicólogo que estava muito triste porque não conseguia grandes resultados em sua clínica, em seu consultório, ele resolveu ir à igreja, justamente à igreja do pastor que eu me refiro. E ao ouvir aquela pregação, ele falou, meu Deus do céu, eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus, pensando em encontrar alento e ânimo para a minha própria vida e para a minha própria existência. E ele percebeu que o pastor nem pregou a Bíblia Sagrada, nem foi capaz de falar com profundidade e com excelência a respeito também da psicologia. Então, nesse afã de estar na moda, de querer agradar, de querer estar à frente, nós perdemos a grande oportunidade de nos alimentar da palavra de Deus. E só aquele que foi alimentado da palavra de Deus é capaz de ensiná-la. Eu escrevi, certa feita, um pensamento que eu dizia assim, aquele que anela a ensinar precisa humildemente assentar-se para aprender. Porque você já conhece isso, e eu também, mas se alguém deixa de estudar, essa pessoa ela está inabilitada para o magistério. Se a pessoa não lê, ela não estuda, o que ela vai comunicar às pessoas? A gente ouviu uma pessoa rasa, com um vocabulário extremamente limitado, que não sabe sobre o que está falando. É triste demais. E o ministério de Timóteo, assim como o nosso ministério, meu ministério, o ministério do reverendo Ricardo também, é o ministério, acima de tudo, o ministério da palavra. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Quando o próprio pastor não ama a palavra, ele não consegue olhar para ela, atribuindo a relevância que ela deve possuir para si, porque, obviamente, é inegável que a palavra de Deus ela é extremamente relevante, pertinente também para nossos tempos, para os nossos dias, mas também para sempre. É uma palavra que sempre comunica, que sempre nos ensina, ela é atual. Então, Paulo orienta ele, alimenta-te da palavra.
porque só quem conhece bem a palavra consegue viver bem a vida. Só quem conhece bem a palavra sabe discernir os tempos, sabe fazer as escolhas mais acertadas. Só quem conhece a palavra sabe a direção. A Bíblia nos ensina, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós precisamos dessa palavra de Deus, palavra de Jesus Cristo ao nosso coração, para nos tocar, para nos inspirar, para nos mover, para nos exortar a uma conduta. E aí o texto diz mais, irmãos. Depois de falar que ele deveria se alimentar da palavra, o texto vai dizer para nós, no versículo de número 7, mas havia algo que Paulo diz para Timóteo que ele deveria rejeitar. E o que era? As fábulas profanas de velhas caducas. Paulo, com essa expressão difícil de ser explicada, não sabemos com muita exatidão do que se trata aqui, mas isso aponta para nós, na nossa compreensão de muitos estudiosos, que Paulo está dizendo que existem coisas que não devem ocupar o nosso pensamento. Existem assuntos que não devem fazer parte daquela lista que tem a primazia na nossa espiritualidade. Existem assuntos que são de só menos importância. Existem assuntos, inclusive, que eles são heréticos, que eles são falsos. Existem coisas que não levam a nada. E nós precisamos remir o tempo. Nós precisamos aproveitar o tempo. E eu digo a você uma coisa. Como nós remimos o tempo? Empreendendo mais esforço, mais dedicação a alguma área da nossa vida. Mas, meus irmãos, a lacuna deixada, aquilo que não foi desenvolvido no tempo certo, na hora certa, lá na frente faz falta. Pense no que eu estou te dizendo. Lá na frente faz falta. Por isso é importante que, enquanto nós estamos crescendo, nos desenvolvendo na vida, na intelectualidade, no colégio, na espiritualidade, que nós aprendamos aquilo tudo que se faz necessário. E eu contava que, certa feita, eu estava estudando num colégio, num pré-vestibular, a minha sala tinha 180 alunos. E, de repente, o professor faz uma pergunta, porque era um preparatório para o vestibular, eram perguntas e respostas muito rapidamente, e o professor pergunta assim, qual é o feminino de hóspede? Irmãos, 180 alunos. E eu não falo isso para me engrandecer, não. Eu vou explicar por que não é. De repente, todo mundo riu e disse que não havia feminino. E eu lá de trás, muito envergonhado, como eu era, eu levanto a mão assim, eu falo, hóspeda. E o professor, e todo mundo começa a rir, e olha para mim, e eu fico mais envergonhado ainda, fiquei vermelho, rubro, e eu comecei a me encolher na cadeira, quando de repente o professor falou, quem foi que respondeu? E aí eu levantei a mão, com muita timidez. Ele falou, tá vendo? Uma questão como essa, tão fácil, para ele, que sabia, mas para a maioria das pessoas, isso poderia ser um grande diferencial numa prova de concurso ou até mesmo no vestibular. Isso iria colocá-lo na frente e outros ficariam para trás. E aí eu pergunto a você, como eu sabia que o feminino de hóspede é hóspeda? Apenas por um motivo. Eu tinha uma Bíblia da imprensa bíblica brasileira, antiga Juerp, uma versão antiga, e nessa versão aparecia a expressão hóspeda. E por isso eu aprendi, porque aquilo que eu não sabia e que eu estava lendo, eu recorria ao dicionário para confirmar se era assim mesmo, se era algum erro de digitação, alguma falha qualquer. Então, meu querido e minha querida, nós precisamos remir o tempo, aproveitar os dias. E a gente, quando se dedica a coisas infrutíferas, o crescimento não ocorre. A nossa mente se torna limitada, a nossa percepção das coisas, ela é diminuta, e nós precisamos pensar diferente. Precisamos nos alimentar da verdade. Isso é positivo. E, negativamente, nós temos que rejeitar todas as fábulas, todas as falsas doutrinas, todos os modismos que aí estão e que não têm embasamento nas escrituras, porque eles não produzem vida nem espiritualidade. São caricaturas de um cristianismo. E o texto nos fala mais, meus irmãos, o texto diz assim agora, exercita-te pessoalmente na piedade. E é interessante essa expressão pessoalmente, porque é como se Paulo dissesse assim, olha, você
Você precisa se exercitar, mas não apenas nos exercícios físicos, mas você precisa, acima de qualquer coisa, se exercitar na piedade. A palavra aqui grega é eusebeia, daí vem o nome Eusébio, né? Então, havia uma necessidade de que Timóteo também não fosse apenas um conhecedor da palavra, mas fosse alguém que agisse, que vivenciasse a sua vida, mas se exercitando, ou seja, praticando. A linguagem agora, a imagem é de um ginásio. Que ele fosse alguém dedicado a Deus, a Jesus Cristo, mas que ele fizesse isso na prática do dia a dia, que ele fosse alguém de vida piedosa, de vida santificada, no exercício das práticas devocionais. A primeira delas, a leitura da Bíblia Sagrada, mas a oração, as boas obras, a devoção, a contrição, enfim, tudo aquilo que envolve a nossa espiritualidade, Timóteo precisaria exercitar. Ele não poderia ser apenas alguém do discurso, alguém apenas da palavra, mas precisaria, sim, ser alguém da prática, do exercício da sua boa espiritualidade. E isso nós vamos ver mais à frente, por que isso é tão importante. E o texto diz mais: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da vida que há de ser. Que coisa linda e maravilhosa. Ele está dizendo que quem vive assim já está vivendo por antecipação a vida futura, a vida do reino de Deus por completo, porque nós estamos vivendo aquilo que os teólogos chamam de já e o ainda não. Nós já vivemos o reino de Deus, mas não vivemos o reino completamente. Mas aquele que se alimenta da verdade, aquele que vive em Jesus Cristo, aquele que se exercita na piedade, ele está chamando para agora, ele está vivenciando agora a realidade do reino de Deus, ainda que não completamente. Ele está antecipando, ele é de vanguarda. Meus irmãos, isso é extraordinário. E não é só para viver dentro da igreja, não é só para viver dentro da sua casa, mas para viver na sociedade. É um estilo de vida, é um jeito de ser que impacta o mundo, que as pessoas não compreendem, não entendem o que está acontecendo, que mulher é essa, que homem é esse, o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ela, que impacto no mundo. E isso arrebata, isso chama as pessoas começam a se interessar. Algumas têm raiva, algumas não entendem, preferem rejeitar. O crente os incomoda. Mas aqueles que são eleitos, aqueles que têm já aquele chamado de Deus, eles começam a ficar atentos e pensam, que coisa diferente. Então, esse é o chamamento de Timóteo. E para Timóteo, esse é o meu chamamento, é o seu chamamento por extensão. Embora nem todos sejam ministros como Timóteo era, mas todos nós somos servos de Deus, e uma das doutrinas basilares da reforma, dos protestantes, como nós somos, é o sacerdócio universal de todos os crentes ou de todos os santos. Todos nós somos um reino de sacerdote. Essa palavra era para Timóteo, mas é para nós também no século XXI. É para quem é presbítero, pastor, mas também é para quem é um professor de escola dominical, é um irmão que somente ora intercedendo, que prega o evangelho para um, para outro no lugar de trabalho. É para todos os crentes. E o texto diz mais assim, veja comigo. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da vida que há de ser. Interessante que aqui também a ideia, ela pode ser uma ideia de alguém que faz uma série de exercícios espirituais, mas achando que esses exercícios espirituais, de forma legalista, eles podem contribuir para a sua santificação, para a sua espiritualidade, pelo esforço próprio, por si mesmo, sozinho, alguém que acha que porque deixa de comer algum alimento, sabe? Ou porque não vai a determinado lugar, ou porque não ouve certo tipo de música que é popular, ou coisa que o valha, ou música clássica que não é de autoria de nenhum compositor cristão. Então, reduzem tanto a ideia que acham que, por isso, a pessoa é mais espiritual que as demais. Isso é o ascetismo. Aquelas pessoas que a gente vê, às vezes, até se autoflagelando, achando que vão contribuir de alguma forma para a sua salvação ou para a sua elevação espiritual. Então, talvez aqui a ideia também seja essa.
é uma ideia de um exercício que não vai redundar em nada. É o chamado ascetismo. E o texto nos fala ainda, e é importante dizer isso, fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. E aqui ele vai dizer que a palavra é verdadeira, que a palavra ela é verídica, ela deve ser respeitada e obedecida, porque ela é vida para nós, é vida para o crente. E o texto ainda nos diz que tanto Paulo como os demais, eles labutavam, eles se esforçavam com muito empenho. Mas em que sentido, meus irmãos? Porque essa era a esperança deles no Deus vivo. Na esperança do Deus vivo. Eles não acreditavam num Deus morto, mas acreditavam num Deus presente, no dia a dia da igreja. Um Deus presente na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que é o Deus encarnado, a revelação máxima do ser divino. E eu diria para você nesta hora, que uma das ênfases nossas, pastorais, dos pregadores, nós precisamos enfatizar o evangelho em cada pregação. Nós precisamos realçar Jesus Cristo em nossas pregações. As nossas mensagens, por mais que elas falem de Paulo, que elas falem de João, elas precisam ser mensagens cristocêntricas. É apresentar Cristo, é mostrar Cristo. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da história, Ele é o nosso Deus. A nossa mensagem precisa estar centrada nele, porque é Ele quem nos redime, é Ele quem nos salva. E o texto nos mostra que a esperança desses homens que se esforçavam tanto residia na pessoa do Deus vivo. E aí o texto fala salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Isso aqui é muito difícil, meus irmãos, de ser explicado, porque alguns equivocadamente pensam que ele está dizendo aqui, Paulo, que todos serão salvos ao final, mesmo que creiam, mesmo que não creiam, mesmo que se dediquem ou não se dediquem a Cristo, mesmo que sejam de outra religião, também serão salvos. Mesmo que não creiam em nada, também serão salvos ao final, porque Deus é muito amoroso, é muito bondoso, vai salvar a todos. Não é isso que o texto está dizendo, porque a gente sabe que a Bíblia não diz isso. A Bíblia não assevera tal coisa. Na verdade, o que poderia ser entendido aqui é que todos os homens seriam aqueles que são eleitos, os escolhidos, os que creem. Todos os que creem serão salvos, porque são de Cristo e têm uma promessa de salvação. A outra possibilidade também é que potencialmente, não estaria errado, potencialmente o sacrifício de Cristo, ele está disponível e teria poder para salvar todas as pessoas. Mas a grande diferença é que Cristo não morreu por todos, porque se ele morresse por todos, todos teriam que ser salvos. E ele não morreu por todos, e todos não serão salvos. A salvação é dos eleitos de Deus, dos escolhidos de Deus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e a gente faz uma boa interpretação, a gente entende que ele está falando a respeito daqueles que creem, daqueles que foram tocados pelo Espírito Santo, que nascem de novo, que têm uma nova vida, e não que todos serão salvos ao final, porque isso é heresia. E o texto diz mais, ordena e ensina estas coisas. Veja só que o conteúdo do Evangelho, o conteúdo da palavra de Deus, era isso que Timóteo deveria ensinar. Qual é o modelo, qual é o estilo de vida cristã? Isso deveria ser o conteúdo a ser anunciado por Timóteo. Timóteo tinha essa responsabilidade, era o foco, era o escopo da sua missão, pregar a palavra de Deus. Eu não tenho que pregar outra coisa, nem tampouco você. Eu tenho que anunciar Jesus Cristo. Eu tenho que falar do amor de Deus para as pessoas. Essa é minha função primordial. E se eu for dar alguma dica para a vida, para viver melhor, eu preciso dar dicas que estejam, sugestões que estejam amparadas, alicerçadas na palavra de Deus. Mas não que o centro da minha mensagem seja uma mensagem de autoajuda, mas sim a mensagem do Evangelho, que propõe, sim, a ajuda que vem do alto.
E aí o texto diz para nós: ninguém despreze a tua mocidade. Por que isso, irmãos? Porque Timóteo era jovem e possivelmente pessoas iriam olhar para ele com desprezo, iriam achá-lo imaturo, não iriam valorizá-lo como ele deveria ser valorizado. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Então, o que nós precisamos nos nossos dias é de crentes, homens e mulheres, que sejam padrão dos fiéis. Crentes que não vivam mentindo, crentes que não vivam trapaceando, crentes que assumam compromisso de fé com Jesus Cristo, pessoas que sejam de Jesus. Eu nasci de novo, eu sou de Jesus, eu não vou negar para ninguém. Eu vou andar com a minha Bíblia, eu vou ler minha Bíblia no smartphone, eu vou viver minha espiritualidade. Eu sou um cristão e eu quero dar minha contribuição ao mundo, à história, eu quero participar da vida comunitária da igreja, eu não quero me furtar ao meu chamamento. Eu sou um cristão. Não quero viver a dicotomia de ter os valores da igreja na hora que eu prego, na hora que eu estou na igreja, na hora que eu vou ao culto, e lá fora, no meu trabalho, ter uma outra visão de vida, um outro jeito de ser, outros princípios e outros valores. Eu não poderia viver uma profissão que ela colidisse com a minha fé. Eu não poderia exercitar uma profissão que, na prática, eu tivesse que fazer coisas que a minha fé não permite. E aí o texto diz mais: torna-te padrão dos fiéis. O protótipo, aquele que dá início a uma produção, é como aquele primeiro veículo a ser produzido e depois de aprovado, outros em série surgirão. Nós precisamos ser padrão para os fiéis. Não perfeitos, porque perfeitos nós não somos. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E é interessante dizer que as expressões usadas aqui, elas são muito claras e elas apontam para nós o caminho a seguir com muita objetividade. Palavra. A ênfase da nossa igreja precisa ser uma ênfase da palavra. A ênfase de cada cristão deve ser a palavra. Em segundo lugar aqui, nós vemos também no procedimento, o nosso comportamento, o nosso jeito de ser. Nós precisamos desenvolver, porque o Evangelho faz isso também, pessoas educadas, pessoas que sejam capazes de responder de maneira dócil, de maneira elegante, pessoas que sejam de fácil trato, pessoas que você consegue conversar com elas. Nós precisamos sermos diferenciados no mundo por conta do nosso jeito de ser, da nossa postura. Nós somos pessoas do diálogo, do bom comportamento, da lisura nos negócios, em tudo que nós fazemos, no amor. E aqui eu não preciso entrar em muitos detalhes, na fé. E um item profundamente esquecido nesses dias, na pureza. Pureza, a piedade, a santidade, a eusebeia. Nós precisamos viver uma vida de pureza. Não adianta ser puro lá dentro do mosteiro. Nós precisamos ser puros na vida. Nós precisamos ser puros na relação com nossos irmãos e com as nossas irmãs. Nós precisamos olhar, o homem olhar para a mulher com muito respeito, consideração e valorização pela mulher, mas nunca coisificá-las de forma alguma. Nós precisamos olhar assim, com esse olhar terno, amoroso, respeitoso, puro. E é isso que nós estamos precisando em dias como os nossos. Pureza em tudo o que nós fazemos. Santidade. Procurar até mesmo escolher aqueles momentos de entretenimento, atividades que sejam possíveis para nós como cristãos. Não algo que seja contrário aos nossos valores, aos nossos princípios. Até a nossa diversão precisa ser bem pensada. Se vamos ler, não vamos perder tempo em ler bobagem. Não precisa ser só literatura cristã, porque tem péssima literatura cristã por aí a rodo, desculpa a expressão, mas nós precisamos ler coisas boas, que alimentem a nossa alma, o nosso coração, que façam bem a nós, aos nossos pensamentos, aos nossos desejos. Nós não podemos
nos fixar em programações que sejam de valor duvidoso. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos que alimentar nossa alma com a boa música, não necessariamente a música religiosa. Nós não temos essa visão, nós reformados, mas precisamos saber escolher o que é bom e o que não é bom para nós. E o texto diz mais ainda, meus irmãos, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Irmãos, nós precisamos encontrar um tempo para ler a Bíblia Sagrada. Primeiramente isso. Mas aqui, alargando um pouco e não sendo tão fiel aqui ao texto, mas eu acho que é importante dizer isso, os crentes precisam ser reconhecidos como um povo que lê. Precisa voltar a ser assim. Um povo bem preparado, um povo que sabe falar, que sabe conversar, um povo atualizado. Então, ele diz para Timóteo, enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura. Por que você parou de ler? Não para de ler, não. Não para de estudar, não. Não para de buscar a palavra do Senhor, não. Continua a fazer isso. E mais, Timóteo, exorta as pessoas. Essa pregação de hoje é muito exortativa, no sentido de mostrar para vocês, e para mim também, que nós podemos andar e estar num patamar mais elevado. Isso é muito importante que se diga. Nossos filhos precisam ouvir isso, nossos netos precisam ouvir isso. A exortação tem um intento de promover, de promoção da elevação espiritual e intelectual. E ao ensino, meus irmãos, a tarefa nossa é ensinar a todo tempo. Cada aprendizado, cada ensino espiritual, cada verdade aprendida, e ela sendo repetida, ela jamais será esquecida. Talvez de uns 30 anos para cá, 40 anos, introduziram uma ideia de que a gente não tem que gravar nada, que a gente tem que entender, não tem que decorar, que a nossa mente não é um depósito de informações. Meus queridos, como é importante gravar, como é importante decorar. E decorar tem a ver com você colocar o coração, né? Então, aquilo que te agrada, que você deseja, que você anela, você coloca o coração, você aprende e você é capaz de recitar porque gravou. Então, eu digo para você nesta hora, nós precisamos saber muitas coisas de cor, de coração, porque amamos. Uma música, uma poesia. Como é bom quando você tem alguém que é capaz de lembrar de um verso, de uma poesia, de um hino sacro. Tudo isso faz parte da nossa espiritualidade, de um versículo bíblico com muita precisão. Tudo isso é extraordinário. Então, vamos nos dedicar ao ensino. O ensino em casa, o ensino aos infantes, aos pequeninos. Isso gera um fortalecimento, um aprimoramento humano tremendo. Quando os nossos filhos crescerem, eles serão diferentes na sociedade. Saberão coisas que a maioria desconhece, terão habilidade para lidar com a vida de forma extraordinária. E aí o texto diz, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Meus irmãos, Timóteo tinha um dom, ele não podia esquecer jamais que tinha aquele dom, aquela vocação. E por vezes nós esquecemos das nossas vocações, dos nossos papéis, daquilo que nós temos habilidade dada por Deus, chamamento da parte de Deus. Claro que eu estou ampliando, o contexto aqui é um contexto da fé, é um contexto do exercício do ministério, mas se nós alargarmos a compreensão, nós vamos perceber que muitas pessoas deixaram de vivenciar até as suas profissões com aquele mesmo zelo, aquele mesmo cuidado, aquela mesma dedicação. E quando a gente olha para a Bíblia aqui, a gente percebe que não dá para ser negligente com o dom que nós temos. É um dom maravilhoso, o dom que Deus nos deu. E o dom pode ser desenvolvido, aprimorado, expandido, e é isso que nós não podemos esquecer. O qual te foi concedido mediante profecia. Possivelmente, no momento da ordenação de Timóteo e de tantos outros no passado, houvessem palavras que eram palavras proféticas sobre como seria aquele ministério, como ele agiria, como ele iria desenvolver, qual seria o chamamento dele específico para uma região ou outra. Meus irmãos,
Que coisa linda! Então ele não podia negligenciar esse chamado, esse dom que havia nele. E esse dom, ele aconteceu através da imposição de mãos do presbitério. Um momento importante, um ato importantíssimo. E isso precisaria estar na mente dele a todo tempo, para ele não se esquecer, para ele não se furtar, que esse era o seu dom. Ainda que um dom para sofrer, ainda que um dom para se entregar, ainda que um dom para ser incompreendido em muitos momentos, mas um dom dado por Deus. Deixa eu receber aqui. Um dom dado por Deus e que seria necessário que ele lembrasse sempre que houve palavras importantes, palavras proféticas sobre a vida dele. Vi aqui um pensamento que me interessou até ler aqui agora, porque quase ninguém escreve, então, desculpe aqui, mas eu me interessei. Carol escreveu: discípulo é muito importante. Estudar a Bíblia em pequenos grupos, além de muito prazeroso, nos faz crescer. É igual, por exemplo, aqui, na live. Eu me sinto muito à vontade para falar algumas coisas que talvez num culto público eu tenho que me prender um pouco, ser mais comedido. Mas aqui eu sou capaz de falar talvez com maior desenvoltura sobre alguns temas difíceis aqui, porque eu estou falando para o meu povo, para os meus irmãos, eu estou falando para vocês aquilo que Deus também está falando a partir do texto bíblico ao meu coração e me chamando a atenção para uma correção. E o texto diz mais: medita estas coisas e nelas ser diligente. Medita nessas coisas e nelas ser diligente. Seja operoso, seja alguém realmente dedicado, alguém que se entrega por vivenciar isso. E ele diz mais aqui: para que o teu progresso a todos seja manifesto. Que coisa linda quando você vê que um irmão começou a dar as aulas, ministrar as aulas na escola dominical, de forma ainda tímida, tanto quanto inseguro. Daqui a pouco ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, e você fala: meu Deus, essas aulas são imperdíveis, são maravilhosas, que conteúdo. Mas me causa tristeza quando eu vejo que o conteúdo hoje está sendo desprezado. Me causa tristeza quando a gente não se encanta mais com as informações, com uma mensagem bem elaborada, com a riqueza de informações que nos são comunicadas. Tudo isso me preocupa muito. Que tempo é esse em que há uma inapetência por aquilo que deveria ser o nosso maior anelo, o nosso gozo, o nosso prazer? O conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da intelectualidade, o desenvolvimento do saber, tudo isso que a Bíblia traz a nós. E eu dizia hoje de manhã que não dá para ninguém se dizer culto ou intelectual sem conhecer as Escrituras Sagradas. Pode não abraçar a fé em Jesus Cristo, pode ser até mesmo um ateu, mas para ser um intelectual é necessário conhecer o livro dos livros. É necessário conhecer a Bíblia Sagrada. E o texto diz, veja comigo, que o teu progresso seja a todos manifesto. Não há como negar quando a gente vê alguém que está crescendo, se desenvolvendo, trabalhando para Deus, e isso silencia até mesmo aqueles que são nossos inimigos, aqueles que não gostam de nós, porque eles são obrigados a reconhecer a nossa competência, a nossa entrega, o nosso valor. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres. Fazendo isso, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E aqui no versículo 16, ele conclui dizendo algo muito importante. Cuida de ti mesmo. Tudo tem que começar com você. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar que a palavra é relevante. Você precisa cuidar de você espiritualmente. Você precisa comunicar essa palavra reconhecendo você mesmo a importância,
a pertinência dela para as pessoas, o poder que existe na comunicação do Evangelho de Jesus Cristo para gerar transformação de vida. É isso que nós não podemos perder, não pode escapar de nós jamais. Então ele fala, cuida de ti mesmo e da doutrina. E cuidar de ti mesmo envolve, né, de maneira integral, todos os setores da nossa vida, mas principalmente aqui, mas principalmente aqui da sua vida, da sua conduta, da sua eusebeia, da sua piedade, o seu viver piedoso, a maneira como você lida com tudo que te cerca, tudo que te envolve, tudo que faz parte da sua vida. Nós precisamos viver a vida assim. Não deixar a vida nos levar, como disse o poeta popular brasileiro, não. Nós precisamos, na verdade, assumir a nossa vida e conduzi-la bem, lendo, estudando, orando, nos devotando a Deus, evangelizando, mantendo a nossa fé, ampliando a nossa compreensão. Continua nesses deveres. Isso para mim é muito forte, gente. Quando eu continuo nesses deveres, essa palavra também me anima. Ela toca nas minhas emoções porque ela me faz ver que eu não devo parar, que você não deve parar, que talvez Paulo esteja escrevendo a Timóteo porque em alguns momentos, diante de tantas lutas vividas por Timóteo, ou ainda a serem vividas por Timóteo, talvez Timóteo fosse tentado a parar, a fazer uma outra coisa, achando que aquilo que ele estava vivendo talvez não valesse tanto a pena. Eram muitas pedras pelo caminho, eram muitas dificuldades, mas não. E aí o texto diz mais, fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ele quer dizer aqui é o seguinte, se nossa maneira de ser, nossa maneira de viver, ela for coerente com a fé que nós esboçamos, e se nós tivermos um viver coerente, porque o viver coerente é o que testifica a eleição ou a salvação que nós dizemos ter, a nossa fé em Jesus Cristo. Então, é necessário ter um viver coerente. Então, ele está dizendo, e da mesma forma, quando nós temos um viver coerente e ensinamos aquilo que é correto, outras pessoas também são animadas, são despertadas, e por isso também, elas também alcançam a salvação, não em Timóteo, não em Paulo, em nenhum outro, a não ser a pessoa bendita de Jesus Cristo, o único que tem poder para salvar. Então, o que ele está dizendo aqui é que a conduta dele seria, de fato, uma prova cabal e retorquível de que ele era realmente alguém de Deus, alguém que foi salvo, alguém que foi transformado por Deus. E assim também, uma vez ensinando aos outros, ele iria, obviamente, despertar pessoas a viverem em santidade, a abraçarem a fé com mais galhardia, com mais força. Isso é muito importante que se diga. Então, nós concluímos e entendendo que o papel do líder, o papel daquele que exerce a sua vocação ministerial, ele, na verdade, influencia pessoas. A palavra de Deus, como escreveram aqui, ela nunca volta vazia, nem o nosso testemunho. Exatamente. E como nós estamos precisando disso nesses dias. Mais do que nada. Que Deus abençoe a cada um de nós